pecuárias lá, tem que falar pra cá. Se eu faço com a igreja, se eu não conseguir mais poder, eu consegui atender a igreja. E agradecer a todos vocês, que são eficazes de vocês para estar aqui festejando a igreja, aleluia, sempre desse aniversário. E o negócio que eu achei interessante é que, como hoje é aniversário da igreja, você reparou que eu tenho escolhido? Glória a Deus. Versículo 18 e 19. O tempo é o verso 19, mas olha o verso 18 que diz. O texto vai dizer assim: onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, desde o dia que mudou o tempo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem oliveira, não, nem videira, nem figueira, nem romeira, nem oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Só isso. Peço aos irmãos, desculpa. Hoje eu estou um pouco pentecostal, tá, pessoal? Glória a Deus! Eu já estou presenciando, já vai ser dia, eu estou rouco, me experimento, passo o dia inteiro fazendo campanha eleitoral e estou perdido com isso tudo, minha garganta foi embora. Eu vou tentar falar de uma forma que você entenda, e se você tiver paciência comigo, você vai sair daqui entendendo a palavra. Eu vou embora para minha casa com o sentimento de missão cumprida e você com o sentimento de que entendeu a palavra, tá tudo certo? Então tá ok. O livro escolhido hoje faz menção a um dos períodos da história de Israel. Qual é o período? O período conhecido como pós-exílio. E esse período é interessante porque ele destaca os três últimos profetas da cronologia do jeito que está na Bíblia, que é o livro do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias e o livro do profeta Malaquias. Foram os três profetas que profetizaram após o povo voltar do cativeiro babilônico. Mas para quem não está muito inteirado com a história de Israel, deixa eu te falar aqui de forma pausada, simples e fácil, para você entender. Deus tirou 12 tribos de dentro do Egito. Essas 12 tribos eram a descendência dos 12 filhos de Jacó. E com eles ele compôs uma só nação. Ele tira o povo de dentro do Egito pela mão de Moisés, introduz ele na terra prometida pela vida de Josué. Ele governa o povo por meio dos juízes, e a Bíblia fala uns negócios interessantes, que tem uns detalhes que é legal, né? Ela fala assim que o povo era obediente a Deus enquanto o juiz vivia. O juiz morria, o povo se depravava. Aí o povo se depravava, Deus entregava o povo na mão dos inimigos, os inimigos oprimiam o povo se arrependia, clamava ao Senhor, Deus levantava outro juiz. Aí o povo obedecia a Deus enquanto o juiz estava vivo. O juiz morria, o povo se depravava, os inimigos oprimiam o povo se convertia, pedia a Deus e vivia nessa bola de neve. Até que chegou a época que nasce o último juiz, que é o filho de Ana, o profeta Samuel, que se levantou sobre a nação de Israel. Quando ele começa a profetizar, na época dele, o povo começa a clamar e dizer: olha, por que toda nação em nossa volta tem um rei e nós não temos? Então escolhe aí entre nós aí um rei que governe sobre a gente. O povo pede um rei. Samuel não gosta muito da história, vai falar com Deus. Deus diz: deixa por agora, Samuel. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. E Deus permitiu que eles ungissem um homem por nome de Saul. Vou repetir essa palavra de novo, que tem pessoas que estão confundindo. Deus permitiu que ungissem Saul. Deus não mandou ungir Saul como rei. A Bíblia fala no livro de Samuel, capítulo de número 10, que Deus mandou ungir Saul e ele foi ungido a príncipe sobre o povo. Em outras traduções vai dizer capitão sobre a guarda. Deus fala mais à frente, após a desobediência de Saul, que Deus estava para confirmar o reinado dele. Antes de Deus confirmar, Saul fez o que era errado. Quando foi no dia de consagrar Saul, que era para derramar óleo sobre a cabeça dele, quando todo mundo procura o rei, alguém diz: olha, ele está ali escondido entre as malas, o rei que vocês procuram. Desde o começo Saul já mostrava que não ia dar muito certo, mas foi a escolha do povo. Deus permitiu ungí-lo. Saul no começo foi até um rei bom, começou até a fazer umas coisas bonitas, mas depois
ele começa a fazer coisas que não convém, e até entrar dentro do templo e sacrificar, coisa que só um sacerdote poderia fazer. Saul fez, e quando ele faz isso, Deus resolve tirar Saul do reinado, e ele vai chamar Davi, vai ungir o rei no lugar de Saul, e vai colocar Davi para reinar. Deus faz uma promessa para Davi, dizendo: Davi, olha, se tu andares no meu caminho, obedeceres os meus estatutos, não se apartares da minha lei, nunca faltará para ti um descendente que ocupe o trono do teu lugar. E nós sabemos muito bem, a Bíblia nos enfatiza, que Davi foi homem segundo o coração de Deus. Quando isso acontece, Deus vai confirmando o chamado de Davi. Na época de Davi, o reinado de Israel, ele expande 5 vezes mais. Davi, no tempo que ele ficou foragido da mão de Saul para não o matar, porque temia, pois mesmo Saul sendo rejeitado, mas era ungido de Deus, e isso daqui faz bem prestar atenção, uma notinha de rodapé para ninguém esquecer. Por mais que o homem que um dia foi ungido, hoje não está mais fazendo caso da sua vocação, ainda que Deus o tenha rejeitado, cuidado, ele é ungido. Aleluia, Jesus! Com isso, Davi, com medo de matar a Saul e receber a recompensa de Deus, a Bíblia fala que ele foi se esconder e passou por várias nações. Entre essas, ele passa pela nação dos filisteus. Enquanto ele estava com os filisteus, os piores inimigos de Israel, aqueles que sempre estavam em briga, ele descobre como trabalhar com ferro. E é neste momento que, quando ele assume o império em Israel, quando ele assume o reinado, ele traz consigo a ciência que ele aprendeu entre os filisteus, e assim ele aprende a fazer carros de ferro. Assim ele começa a usar esse mesmo material, e a partir de então o reinado de Davi vai se expandindo. Mas chega a hora de Davi sair do reinado, e ele põe no coração de que queria construir um templo para o Senhor. Por ser homem de guerra e já ter derrubado muita pessoa e ter derramado muito sangue, Deus não permitiu que ele construísse, mas deu na mão dele a planta de como queria que o templo fosse. Aleluia. E quem edificou o templo, nós sabemos que foi Salomão. A construção do templo foi algo tão lindo e tão belo. No capítulo 6 de 2 Crônicas, vai nos falar que quando Salomão está lá, depois que terminou toda a casa do Senhor, ele vai se ajoelhar diante de todo o povo e vai dizer: ó Senhor, eu te agradeço. E começa a fazer uma das orações mais belas que a Bíblia apresenta. E dentro da oração de Salomão, ele sempre vai dizendo: Pai, quando o teu povo pecar, porque não há povo que não peque, e eles orarem para ti neste templo que construímos, o qual leva o teu nome, ouve a oração do teu povo. E em toda a oração de Salomão era sempre pedindo: Deus, ouve a oração do teu povo, ouve quando eles vierem orar, ouve quando eles vierem aqui te sacrificar ao teu nome, ouve o que o povo fizer. Mas passa-se o tempo e Salomão também vai sair do reinado. Após a consagração do templo, a Bíblia fala que Deus responde após os holocaustos com fogo, e a casa se enche com a glória do Senhor em forma de fumaça. E a coisa era tão intensa e tão forte que os sacerdotes não conseguiam ministrar ao Senhor, porque o ambiente foi tomado pela glória. O efeito, que a Bíblia relata que foi 15 dias direto de festa. Ao acabar da festa, o povo voltou para casa feliz, dando glória e extasiado por ver o que Deus fez dentro daquela nação, comprovando que aquele tempo foi escolhido por ele para ali habitar o seu nome. Mas não para por aí. A Bíblia vai relatar que a vida vai se passando. O problema não era o templo, o problema não era o nome que levava, pois era o nome de Deus. O problema era o povo que governava aquele lugar. A nação de Israel sempre foi uma nação composta de povos apóstatas, que começavam a cultuar ao Senhor, mas na primeira vez, quando Deus levantava a moral, quando Deus abençoava eles, ao invés de agradecer pelas bênçãos, ao contrário, eles se rebelavam e se voltavam para os deuses pagãos, aos deuses dos cananeus, aos deuses dos amorreus e aos deuses dos povos que Deus expulsou daquela terra para darem a eles, a Israel. Com isso vai se levantando muitos reis ali naquele lugar. E eu quero que você preste atenção
atenção em um detalhe da Bíblia que é maravilhoso, porque quando Salomão sai do reinado, ele vai deixar o seu filho Roboão reinando em seu lugar. Quando Roboão começa a assumir, os anciãos chegam para ele e dizem: olha, o teu pai Salomão oprimiu demais esse povo, abaixa o imposto que está sobre esse posto, que esse povo vai te amar, Roboão. E Roboão vai se aconselhar também com os jovens da sua idade, achando ele que tinha um bom conselho para dar. E os jovens disseram: olha, se teu pai oprimiu esse povo, tu deve oprimir 2 vezes mais. O teu dedo medido deve ser mais grosso do que a cintura do teu pai. E além do mais, se teu pai reinou com açoite, o teu açoite deve ser como o de escorpião. Aí Roboão se apresenta ao povo e diz: eu não vou abaixar o imposto, ao contrário, eu vou aumentar e vou oprimir ainda mais vocês. E se meu pai reinou com açoite, o meu vai ser como o de escorpião. E quando ele faz isso, o reinado de Israel, que até então era as 12 tribos, quantas tribos? 12. Vai se dividir. 9 tribos e meia vai para um lado, abandona Roboão. 2 tribos e meia fica com ele. As 9 tribos e meia que foram embora vão compor o reinado de Israel, com a capital Samaria, e vão tomar um homem por nome de Jeroboão, filho de Nebate, um homem que tinha acabado de vir do Egito, e vão consagrar ele como rei sobre a nação. O que acontece? Dentro deste reinado vai se levantar 20 reis de 8 famílias diferentes, e nenhum deles andou com Deus. Enquanto as 2 tribos e meia que ficaram, que ficou com o filho de Salomão, que era Roboão, vai compor ali o reinado de Judá, com a capital que era Jerusalém, aonde estava o templo. E no reinado de Judá também surgiram 20 reis. Para falar a verdade, foi 19 reis e uma rainha. E dentre esses, Deus continuou mantendo a promessa que fez a Davi, dizendo que manteria a descendência dele sobre aquele lugar. Deus olha para o reinado de Israel, desde o dia em que eles deixou Roboão e foram embora. Nenhum dos reis que ali se levantou temeu ao Senhor. E na época mais terrível da história do reinado de Israel, que foi no capítulo 16 de 1 Reis, quando Acabe reinava, o capítulo 17 fala que se levanta um profeta meio maluco no meio deles. E o nome desse profeta era Elias. Elias era diferente de todos os demais profetas que passaram naquela nação, porque Elias não pregava dizendo: assim diz o Senhor. A primeira mensagem de Elias foi: assim diz eu mesmo. Capítulo de número 17 de 1 Reis, versículo de número 1, Elias se apresenta a Acabe dizendo: olha, viva o Senhor, em cuja presença eu estou, que nem orvalho nem chuva cairão nessa terra por esses anos, se não seguir a minha palavra. Elias tem a coragem. Tem pessoas que começam do pequeno, pregando no meio da rua, congregação pequena, Deus vai exaltando, começa a pregar nas grandes sedes, vai por grandes eventos, depois leva para o mundo inteiro. Mas já Elias saiu de um lugar chamado Tisbé, que ninguém nem conhecia. A cidade ficou conhecida por meio dele, e Deus toma ele para falar diretamente ao governador do reinado. Já imaginou Deus tomar você e te levar para a Casa Branca em Washington e botar o dedo na cara do presidente e dizer: assim diz o Senhor? É o que Deus faz, ele não se limita. A condição do ser humano, aonde ele está, ele toma quem quer, quando quer, porque quer, na hora que quer, e faz o que quer, do jeito que quer, e ninguém pode botar a mão e dizer como Deus deve trabalhar. Glória a Jesus, Aleluia, aleluia. Glória a Deus. grande e maravilhoso. Deixa eu destacar aqui esse negócio aqui, que é interessante. Glória. Tem pessoa que acha que todo profeta é igual, mas nem na Bíblia eles foram igual. Deixa eu te explicar a diferença. Os primeiros profetas que surgiram, como Samuel, Gade e Natan, eram profetas que praticamente profetizavam, mas também cuidavam das coisas do reinado. Se você olhar, Gade e Natan vivia sempre junto com Davi e mexia com as papeladas do reinado, era os escrivão daquele lugar. Quando chega na época de Elias e Eliseu, aparecem os profetas, que eu chamo de profeta pentecostal, aqueles malucos das ideias mesmo, porque só na época de Elias e Eliseu era que acontecia sinais, prodígios, eles expulsavam, faziam um monte de coisa, só na época desses 2 profetas. Passado-se o período deles, levando os profetas visionários, aqueles que tinham visão e que apontam diretamente dizendo: ó, lá vem um cativeiro para este
a diferença é que uns profetizavam em Israel, outros profetizavam em Judá. Os que estavam em Israel foram os mais oprimidos, porque pregou para um povo que nunca quis compromisso com Deus. Desde o dia que se apartou, nunca mais se voltou, nunca mais cultuou, nunca mais quis nada com nada. E quer que eu te diga qual era o semblante desse tipo de povo? É só você ler 2 Reis capítulo 4. Não tem a viúva que todos estimam, dizendo que ela era muito crente, que foi até Eliseu, dizendo que o filho ia ser escravo. Ela é o principal exemplo do povo de Samaria. Como é que era este povo? Um povo desviado e extremo. Olha como a mulher chega para Eliseu dizendo: olha, o meu marido era teu servo, tu sabe que ele temia o Senhor, e agora veio o seu credor levar os meus 2 filhos para ser escravo. A Bíblia não demonstra a mulher perguntando para Eliseu se ela poderia ajudá-lo. A Bíblia não demonstra essa mulher sendo reverente em relação a Eliseu. A Bíblia fala que ela chega clamando. O que é clamar? É gritar. Quem grita não dá perto. Aquela mulher era do tipo de pessoa que tem um problema e quer mostrar para todo mundo que ela tem um problema e quer achar um culpado. Você conhece alguém que é desse jeito? Aquele tipo de pessoa que não sabe chegar e perguntar: o senhor pode me ajudar? Eu estou com problema. Mas é aquele tipo de pessoa que vive espraguejando e gritando para o mundo inteiro que a casa dela está se perdendo, os filhos estão sendo escravos e que ela quer descontar a culpa dela em alguém. Essa mulher é a cara de Samaria. Um povo que nunca mais quis compromisso com Deus. Até o ano 722, quando o Império Assírio sobe e levanta, derruba o Império de Israel, e nunca mais ele se levantou. Mas sobrou o reinado de Judá, a capital Jerusalém, onde Deus fez a promessa para o povo de lá, para Davi, que o descendente dele ocuparia o trono. E dentro dos reis que se levantou, pelo menos 8 temeu ao Senhor, e 12 não. E dentre esses se levanta Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Adalias, Joás, Amazias e Azarias, que é o mesmo Uzias. Se levanta Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. 20 reis, para ser sincero, 19 reis e uma rainha. E dentre esses homens todos, um dos grandes profetas, os principais, o profeta messiânico, que é Isaías, se levanta na época de Josias, antes de Josias, um pouco antes, na época de Ezequias, e começa a profetizar para aquele povo, e dizendo que o cativeiro estava à frente. Do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, ele vai profetizar que a nação iria para o cativeiro. A partir do 40 até o 66, ele vai profetizar o que acontece após o cativeiro. Isaías foi preciso nas profecias, e no capítulo 45, ele deixa uma profecia que marca a cabeça do israelita, quando ele chama o homem 250 anos antes pelo seu nome, quando ele diz: assim diz o Senhor, a seu ungido Assírio, a quem eu tomo pela mão para bater as ações, eu irei adiante de ti, direitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os terrores de ferro. Deus chama pela boca de Isaías um homem pelo nome 250 anos antes dele nascer. Este é o Deus que nós conhecemos. Aleluia! Não é essa mera coincidência que temos visto por aí. O Deus fajuto que precisa que o ser humano o ajude para qualquer coisa. Eu tenho para te lembrar algo aqui. Você só está aqui porque Deus te trouxe. Você só acordou porque Deus te sustentou. Você só tem força para ter outro e glorificar porque Ele tem cuidado de você. Não tem mal aqui dentro. Não é Deus que cuida de todos nós. Aleluia! Glória! Gente, meu Deus! Espírito Santo, Senhor! Santo Deus! Glória, glória, Meu irmão glória! está correndo ali, eu tenho que encerrar. Mas calma aí. Deixa eu concluir esse negócio aqui. Sempre se faz. No período dos 5 últimos reis, Josias, Joaquim e Zedequias, começa-se a surgir os rumores do povo que já ia embora para a Babilônia. Quando Josias, o melhor rei que houve ali, morre, vai entrar o seu filho no seu lugar. Depois do seu filho entra o filho mais velho, que entrou primeiro foi o filho mais novo, depois entra o filho mais velho. A partir de então, na época de Jeoaquim, quando o povo estava lá fazendo tudo que não devia, Jeremias já tinha se levantado e começou a profetizar.
Capítulo 7, Jeremias entra dentro do templo com uma mensagem muito bacana. E qual era a mensagem dele? Esse templo vai ser destruído, esse povo vai ser levado cativo, essa terra vai ficar em desolação e Deus está irado com esse povo. O que é que acontece? No final que ele termina de pregar, o povo que confiava tanto no templo e achava que quando o templo estava em Jerusalém, era prova que aquele povo nunca seria levado cativo, confiava no templo de Deus e não no Deus do templo. E quando eles faziam isso, Jeremias profetiza, e quando ele sente o peso da mensagem que ele acabou de pregar, ele vai orar pelo povo e Deus diz: Jeremias, não ores por este povo, porque eu não vou te ouvir. É bom quando a gente pega textos assim, quando diz que Deus não ouve a oração de algumas pessoas, que a gente joga alguns hinos que a gente canta para fora. Quando diz que Deus não rejeita a oração, quem te disse? Nunca leu Jeremias, não? A Bíblia fala que Deus não quer ouvir alguns tipos de oração. O capítulo de número 26, Jeremias se levanta de novo e vai para o templo, fazendo o quê? Pregar no mesmo sermão, do mesmo jeito, da mesma forma, para o mesmo povo. Ele se levanta, vai lá e prega, só que agora a reação é diferente. O povo que da primeira vez não fez caso, agora toma Jeremias pela mão e diz: você é digno de morte, porque em nome de Deus você está dizendo que esse templo vai ser destruído, esse povo vai ser levado cativo, enquanto Jeremias está sendo levado para ser morto. Sobe os príncipes de Israel e diz: solta Jeremias, vocês estão ficando loucos. Um dos anciãos se levanta e diz: olha, o que Jeremias profetizou agora, Miqueias profetizou na época de Ezequias, e ao invés do povo matarem Miqueias, eles ouviram o que Miqueias profetizou e deixaram ele vivo. Solta Jeremias. Só que quando isso aconteceu, o povo impediu Jeremias de entrar dentro do templo. O sumo sacerdote Pazu até agredir Jeremias, agrediu, impediu ele de estar lá, mas Jeremias não desistiu. Deus chama Jeremias no capítulo 36 e diz: Jeremias, escreve tudo que eu mandei você profetizar até hoje, entrega na mão do profeta aí, entrega na mão do menino, do teu escrivão, chama Baruque e manda ele lá pregar o que você acabou de profetizar. Baruque vai para dentro do templo, profetiza de novo tudo que Jeremias profetizou. O povo tenta matar Baruque, o rei fica irritado, queima o rolo que Jeremias escreveu, mas a Bíblia fala que Deus guardou a Jeremias e a Baruque para o rei não lhe fazer mal. Agora deixa eu colocar mais um profeta aqui no meio. É nesse profeta que se levanta o profeta reclamão, Abacuque. E ele começa a dizer: Deus, por que tu me fazes ver uma coisa dessa? Eu grito violência e tu não me socorre. Eu grito socorro e você não vem me socorrer. Por causa disso, a lei se afrouxa. O ímpio segue o justo e a justiça nunca sai. E por causa disso a lei se afrouxa e sai um juízo pervertido. Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, eu vou resolver esse problema rapidinho. Aí Abacuque fica de ouvidos abertos, pensando que Deus vai fazer alguma coisa bonita. Ele diz: eu estou trazendo a nação dos babilônios, a nação terrível e cruel. Eles vão subir marchando pela terra, vão destruir esse povo, levar esse cativo para a Babilônia e lá vai estar tudo resolvido. Quando Abacuque ouve isso, ele: Deus, como é que o Senhor faz isso? Usa alguém que é mais ímpio do que nós para nos castigar. Deus diz: calma, Abacuque, eu estou no controle de tudo. Quando a Babilônia terminar de castigar a Jerusalém, eu também vou lhe castigar por todo o mal que fez ao meu povo. Quando Abacuque entende que Deus não era só Deus de Jerusalém, mas era Deus que controla o mundo inteiro, ele não tem mais palavra para falar, ele
aconteceu? Nabucodonosor sobe, leva em 3 levas o povo para a Babilônia. Na primeira vai Daniel, na segunda vai Ezequiel, na segunda vai o resto do povo. Fica Jeremias em Jerusalém. Vai Daniel para dentro do palácio aprender a língua dos medos e dos babilônios para ensinar os israelitas. Enquanto Ezequiel fica fora do palácio, fica nos muros e fora, junto à margem do rio Quebar. E quando a Bíblia vai nos falar desse período de tempo, não é coisa boa não. A Bíblia diz no Salmo 137, se não me falha a memória, quando o povo que nos levava cativo para a Babilônia dizia-nos, canta-nos o cântico de Sião, nós dizíamos, como cantaremos em terras estranhas? Nas salgueiros penduramos a nossa harpa. O povo já não tinha mais alegria, lá já não tinha mais o tempo para sacrificar, lá já não tinha mais utilidade para ser sacerdote. As coisas de Deus tinham sido invertidas, e já como o povo gostava de idolatria, Deus jogou ele numa terra onde tinha idolatria de sobra, imagem de escultura de sobra. Eles adoravam para ensiná-los. Só que enquanto isso tem 3 profetas trabalhando. Qual é o nome deles? O primeiro, Jeremias, ficou em Judá, chorando e escrevendo o livro das lamentações e dizendo, Senhor, converte-nos e seremos convertidos, torna os nossos dias como dantes. Jeremias ficou lamentando em Jerusalém, enquanto dentro do palácio da Babilônia, capítulo 6 de Daniel, vai dizer que ele tinha uma campanha de oração, onde 3 vezes ao dia ele costumava se ajoelhar e orar, e antes ele já costumava fazer. E qual era a oração dele? A Bíblia nos informa que quando ele orava, no quarto dele tinha uma janela que era voltada para Jerusalém, explicando que Salomão orou quando edificou o templo, dizendo que se o povo fosse levado cativo e da terra onde ele estivesse, eles orassem voltado para o templo e pedissem misericórdia, era para Deus trazer o povo de volta. Então Jeremias estava chorando e pedindo para Deus converter o povo. Daniel estava orando e pedindo para o povo ser convertido para Deus torná-lo de volta para Jerusalém. Mas enquanto isso, tem outro profeta que parece que não queria trabalhar, e o nome dele é Ezequiel. A Bíblia fala que Deus se manifesta a ele em glória e mostra para ele, olha, a minha glória foi embora do templo, porque não havia ninguém na brecha. A Bíblia vai nos explicar, capítulo de número 3, que Deus chama Ezequiel e diz, Ezequiel, eu te constituí um pregador sobre este povo. Se eu disser por isso que ele vai morrer e tu não advertir, o sangue dele vai cair sobre você. Mas se você advertir, você vai estar livre de todos os demais problemas. A Bíblia vai nos relatar que Ezequiel, ele mexe, queria fugir da chamada. Certo ponto, Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, ponte bem, eu falarei contigo. E ele dizia, eu permaneci sentado. E Deus disse, Ezequiel, ponte bem, eu falarei contigo. E ele dizia, eu permaneci sentado. Aí ele dizia, a mão do Todo-Poderoso me pegou pelos cabelos e me pôs de pé. E disse, ponte bem, eu falarei contigo. Se você não quer ir, Deus te obriga. Deus te obriga a viver a salvação. Mas para a vocação você vai. Para a vocação você vai. Deixa eu só te dizer um negócio aqui. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Mas quando ele tem um projeto e tem uma obra para ser feita, ele te obriga a fazer. Glória a Deus. Fazer a obra não é ser salvo, tá bom, pessoal? Só para destacar aqui. Deus te obriga, se ele quiser salvar a tua casa inteira e você ficar resistindo, ele te obriga a salvar a tua família, pregar para eles vão se converter, vão ser salvos, mas você faz o que você quiser. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus! É forte, Jesus. Ai, Deus. Depois você pega a sua Bíblia, você que não concorda, você pega comigo e nós dá uma conversada e tá tudo certo. Glória, aleluia. A Bíblia fala mais alto do que eu. É desse jeito, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu falar outro negócio aqui. Tem pessoa que vive de chamada descartável, né? Você vai ver aquele tipo de pessoa que vive de chamada descartável? É assim, Deus chamou ele para ser pregador. Ele disse, não, se não ser pregador é muito árduo. E que nem eu ontem fui em Veracruz, a pé. E no final não recebi minha condução, vou voltar a pé de novo. Esse negócio de ser pregador é árduo demais. Então bora fazer o seguinte,
Eu vou trocar de chamada, eu vou ser tocador. Aí pego uma guitarra, fica dentro da guitarra o tempo todo, tocando meu Jesus que és bom, mas eu duvido, eu ainda quero conhecer alguém que um dia fugiu da chamada, que sabe que Deus chamou e consegue ser feliz. Você pode fazer o que você quiser. Enquanto você não está no centro da vontade de Deus, eu quero conhecer que felicidade é essa que você tem. Apresenta para mim. Eu desafio, eu deixo meu número no WhatsApp se você conhecer alguém, me manda mensagem, diga, eu conheço alguém, eu vou chamar você e a pessoa vai tomar um café lá em casa, porque eu quero descobrir que felicidade é essa. Deus! Alguém que foge da vocação de você. Mas você acha que parou por aí? Ezequiel tinha se esquecido da chamada. Capítulo 33, Deus chama ele de novo. E diz Ezequiel, o que é que acontece mesmo quando a guerra está vindo? O teu povo constitui um atalaia, coloca ele sobre o monte para ver a guerra. Vem da guerra, ele vai anunciar, o povo vai se proteger. Se não avisar o culpado é o atalaia, mas se avisar e o povo não se arrumar, o culpado é o povo. E Ezequiel diz, certo, está certinho. E Deus diz a Ezequiel, eu te constituí como atalaia sobre este povo. E diz de novo, quando eu disser ao ímpio que ele vai correr e tu não for lá e vai divertir, eu vou cobrar o sangue dele em tuas mãos. E no final, para melhorar ainda a vida de Ezequiel, eu vou ler isso aqui que parece que eu estou falando, é uma coisa que não está escrito na Bíblia. Aleluia a Deus. Ezequiel capítulo 33, verso do 30 ao 33, vai nos dizer quem era o povo que ouviria Ezequiel. Presta bem atenção. Abre a Bíblia aí, que eu preciso dizer que o pregador está falando que não está escrito. Pelo amor de Deus. Esqueço que o pregador disse, mas não esqueça a Bíblia não, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando Deus fala para Ezequiel, lembra ele de novo da chamada, que já falou no capítulo 3, agora está falando no capítulo 33 de novo, que Ezequiel estava querendo fugir. Aí Deus olha para ele e diz, Ezequiel, quanto a ti, os homens e os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, junto às portas das casas, e fala cada um com o outro, uns aos seus irmãos, dizendo, vinde, obedeçam-vos e ouvimos qual é a palavra que procede da parte do Senhor. E eles vêm a ti como o meu povo costuma se assentar na tua presença, se assentam diante de ti como meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as pratica, pois lisonjeiam com a boca, mas com seu coração está após as avarezas. E eis tu para eles, como quem canta canção de amor e que tange bem. Em outras traduções, que sabe tocar bem o instrumento, porque eles ouvem as tuas palavras, mas não praticam. Deus melhora ainda mais a vida de Ezequiel. Ezequiel reclamando que não queria pregar, e Deus dizendo, olha, e eu estou te falando que o povo para quem tu vai pregar, eles vão te estimar, vão falar de você junto às portas. Estão falando. Glória a Deus! Eles vão aplaudir quando você pregar muito, Deus pulindo a causa, mas vão sair da sua presença e não vão praticar nada. Deus é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue conhecer algum tipo de pessoa hipócrita assim? Aqui tem até um som da lagartixa, só pela parede, cai arrebatado, bate a cabeça no cu, atrapalha o cu dos outros, e no final sai daqui e não pratica nada do que foi pregado. Olha só na minha terra que isso acontece. E Deus vai dizer para Ezequiel, eu tenho um meio de convencer esse povo. Qual é o meio? Verso 33. Quando isto, porém, vier, então saberão que esteve no meio deles um profeta. Isto o quê? O verso 29. Quando eu tornar a terra em desolação por conta das abominações que o povo de Israel cometeu. Sabe qual é o meio que Deus usa para converter crente rebelde? É catástrofe. É deixar cair da moto, quebrar a perna. Meu É deixar a Deus! enfermidade vir. É levantar uns doidos que nem Elias, que se fosse no dia de hoje nós diríamos que ele está fazendo oração contrária, porque ele orou para a nação passar fome por 3 anos e meio, faltando a chuva. Eu quero ver você orar para Deus fechar a porta do emprego do teu irmão, só porque ele era crente antes da porta de emprego, agora Deus abriu a porta, está rebelde, está tomando cerveja, fazendo tudo de mais errado. Ora para Deus fechar a porta para você ver. Esse irmão está fazendo a oração contrária, mas ele achou na cabeça, mais vale um povo magro no céu do que um pouquinho no inferno. Mais vale um povo com fome no céu do que pasteado no inferno. Mais vale você orar para Deus trabalhar, independente da forma, deixando cair da moto, deixando tomar pancada do maridão, da mulher, para quem está mandando o WhatsApp, sem que converter, toma cuidado com esse teu celular. A pessoa quando pegar, aí sim, ele vai ver que Deus chega. Fala, Deus! Glória a Deus.
capítulo 37, o que pouca pessoa percebe, o vale de ossos secos, depois que Deus manda ressuscitar os ossos, manda os ossos todos de pé e entra neles o Espírito, Deus olha e diz: se pôs de pé um grande exército. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: esses ossos é toda a casa de Israel. Ou seja, um exército que tinha caído ali no vale, exposto à vergonha. Como é que eu provo? Simples e fácil. Primeiro, um judeu enterrar o corpo do seu parente era a maior vergonha que existia. O corpo ficava exposto. E quando Deus ressuscita eles por meio do Espírito, a Bíblia fala que pôs-se de pé um grande exército. Mas a pergunta foi: quem foi mesmo que Deus mandou avisar quando a guerra viria? Deus pega Ezequiel pelo Espírito, não foi Ezequiel que foi até lá, tá bom? Deus toma Ezequiel pelo Espírito e põe ele no meio do vale e diz: agora quando vale, Ezequiel? Aí Ezequiel começa a andar e ver a situação de como os ossos estavam. O exército inteiro tinha caído ali. Glória a Aí Deus. depois que ele vê a situação inteira, Deus olha para Ezequiel e diz: poderão viver esses ossos? Aleluia. Senhor, sabes. Aí Ezequiel diz assim: Senhor Deus, tu sabes. O exército tinha caído. Pôs-se de pé depois. Representava a casa de Israel. Mas no capítulo 33, capítulo 3, Deus mandou ele mesmo avisar o exército de que vinha guerra. Ezequiel. E por conta da negligência dele, o povo tinha culpado. Aí agora Deus chama Ezequiel, põe ele no meio do vale e pergunta: agora pode você fazer alguma coisa por isso? Glória a Deus. Valeu a pena a tua negligência? Olha os ossos aqui de um monte de pessoa. A quem era para você ter pregado, a quem era para você ter orado, a quem era para você ter discipulado, e olha onde eles estão. Agora você pega a sua chamada que você está fazendo descartada, põe dentro desse texto e finge que nada está acontecendo. Fica pedindo para Deus de fazer uma oração na tua casa e tu não é crente não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando tudo isso acontece, Deus olha para Ezequiel e diz: faz o que eu te chamei para fazer. Profetiza sobre este vale, Ezequiel. Profetiza e diz aos secos: ouvir a palavra do Senhor. Eu só te mandei pregar. Profetiza de novo. Aí a Bíblia fala que o exército põe-se em pé de novo. E enquanto Deus está mostrando tudo isso para Ezequiel, o tempo vai se passando. A profecia de Isaías se cumpre. O rei Ciro ascende, tira a Babilônia e começa a ascender no trono. Quando isso acontece, ele libera o povo de volta para Jerusalém e sobe a primeira leva com um dos descendentes de Davi, que era o governador. Quem era? Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josias, que foi um dos reis de Judá. Enquanto isso, ele sobe com o povo de volta para a Babilônia, mas não podia só subir o governador, tinha que subir também o pastor, o sacerdote daquele lugar. Aí sobe Josué, o filho do sacerdote Josadaque, como sumo sacerdote para governar o culto em Jerusalém. Naquela época, subiram com muito dinheiro. A Bíblia fala que eles passaram e compraram madeira de cedro para retificar de volta o templo. E eles sobem todos alegres, cantando ao Senhor os Salmos 26, 126, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte a Sião, nós estávamos como os de sonho, a nossa boca se encheu de cântico, e os que olhavam entre nós as ações diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses. E eles diziam assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Torna, Senhor, a trazer de volta os cativos como as águas do Negev, os que semeiam em lágrimas com alegria cegarão, ainda que o não saia chorando ou levando a semente, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo seus
16 anos da obra embargada, que se levanta alguém possivelmente velhinho, por causa do capítulo de número 2 e versículo de número 3, possivelmente Ageu já estava velho, vai se levantar e dizer para aquele povo: olha, é justo o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estarem em casa aplainada, enquanto a casa do Senhor está em desolação. Aleluia, glória a Deus. Fala, Deus. Parece brincadeira, abre a Bíblia aí. Ageu, capítulo de número 1, verso 2. Se você tiver paciência, daqui a 2 minutos eu encerro. Mas a Bíblia garante pela própria palavra dela, não é pela minha, então ajuda aí a Bíblia. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 2. O que é que Deus vai dizer? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz. Ele está dizendo: meu povo. Quando Deus tirou do povo do deserto, do Egito, Ele chama Moisés e diz: Moisés, desce lá para o Egito, capítulo 3 de Êxodo, e tira o meu povo. Moisés vai lá e tira o povo de Deus. Vai para o monte, depois que saiu do Egito. Quando ele sobe o monte para pegar as tábuas da lei, o povo começa a fazer tudo que é errado. Deus olha para Moisés e diz: olha, desce que o teu povo está se corrompendo. Eu tenho para te dizer algo aqui que parece bem engraçado. Quando o povo está bem, o povo é de Deus. Quando o povo está ruim, o povo é do líder, o povo é do sacerdote, o povo é do pastor. Quando Deus tem que chamar a atenção de alguém, Ele não começa pelos pequenininhos. A menos que os grandes estejam corrompidos, Ele quer levantar os pequenos como líderes. Mas a mensagem dele sempre é direta ao cabeça, aquele que paga por todos aqueles. Quer que eu te dê um exemplo? Capítulo 14 de Êxodo. Quando o povo está saindo do Egito, o que é que Deus diz? Porque clamas a mim, Moisés. Diz ao povo de Israel que marche. Mas leia o capítulo 14 inteiro, você não vai ver Moisés clamando. Quem clamou foi o povo de Israel. Mas quando Deus quer chamar a atenção, Ele chama do líder, do pastor, daquele que está governando. A pancada vem primeiro por líder. E ainda tem gente que não respeita a autoridade. Toma aí você também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estou fazendo você sorrir para diminuir aqui a casa. O que é que você acha que aconteceu quando o povo voltou para Jerusalém de novo? Ao invés de eles virem fazer a obra que Deus chamou eles para fazer, a Bíblia fala aqui em Isaías que Deus chamou Ciro para reedificar de volta o templo. Ciro deu ordem a eles e deu dinheiro para reconstruir a obra. No final ele chegou lá. Depois que a obra é embargada, eles põem na cabeça o seguinte: não é tempo de reedificar a casa do Senhor. Existem 3 tipos de pessoa entre nós. E você vai se enquadrar em um desses 3. Presta bem atenção. Quando a prova aperta, nós só temos 3 possibilidades. Qual é a primeira? Fingir. Já viu aqueles 3 macaquinhos? Um com a mão no ouvido, um com a mão na boca e um com a mão no olho? Glória a Deus. É tapar os olhos, ouvido e a boca. E dizer: nada vejo, nada sei, nada ouço, nada falo. E fingir que nada está acontecendo e deixar a água rolar. Quando o problema vem. Segunda possibilidade. É o tipo de pessoa que pula do barco. Diz: esse barco está difícil demais de remar. Aí pula do barco e muda de pensamento. E diz: não, eu acho que o melhor é pensar por